Hoje o nosso tema é ansiedade, compulsão alimentar. Muitas vezes colocamos a culpa na ansiedade e na compulsão alimentar. E realmente, só quem vive a ansiedade e a compulsão alimentar sabe que é muito mais do que força de vontade. É difícil demais viver uma vida com compulsão alimentar e ansiedade, porque por mais que você saiba que precisa, por mais que você saiba o que precisa comer, o que precisa ser feito, de repente você já comeu, de repente você já se perdeu ali no meio do caminho, né? E às vezes isso dá uma sensação de frustração, uma sensação de que você não é capaz de conseguir seguir, uma sensação tão ruim de tristeza. E o sobrepeso e a obesidade, eles acompanham um sentimento de tristeza, de, às vezes, até depressão. Por quê? Porque a pessoa sabe que precisa emagrecer, sabe o que precisa comer, mas a compulsão alimentar, ela invade de tal forma que ela não sabe o que fazer. Só quem vive isso entende. Mas a questão que eu quero contar aqui para vocês é que essa ansiedade e essa compulsão alimentar, elas têm tratamento. E o tratamento, geralmente, é buscar a raiz desse problema. E é muito mais simples do que você imagina. Como tratar? A pessoa que vive com compulsão alimentar, ela sempre começa uma dieta e para no meio do caminho. O parar no meio do caminho, ele é muito perigoso e muito frustrante. Perigoso por quê? Porque sempre você vai recuperar o peso perdido e vai ganhar mais peso. O seu corpo nunca sabe em que estágio você está. Se você está no estágio de restrição alimentar ou se você está num estágio de compulsão, que você está comendo muito. Então, a pessoa ela vai de dois polos totalmente extremos. Um da restrição, onde ela passa fome, faz jejuns extremos, corta o carboidrato, para de comer, fica antissocial. E o outro extremo, que é a compulsão, o comer sem pensar, o comer sem raciocínio, o engolir os alimentos, o comer escondido, o comer à noite. Tudo isso gera compulsão alimentar. Às vezes, quando nós conversamos com uma pessoa que tem a compulsão alimentar, ela nos fala, parece que eu não estou comendo nada, eu não sei por que estou engordando. Muitas vezes ela come até mesmo escondido dela mesma. Vocês acreditam? É um comportamento impregnado na essência da pessoa que ela come até mesmo sem pensar. Nutri, mas se eu tenho esse comportamento, como mudar esse jogo? O ponto mais importante para cuidar da ansiedade, da compulsão alimentar no emagrecimento é parar de restringir, parar de fazer restrições alimentares. Por quê? A pessoa que tem um comportamento compulsivo, a compulsão alimentar, na mente dela existe um bloqueio. E esse bloqueio está ligado com eu só consigo emagrecer se eu parar de comer. E, na verdade, ela não para pensar que é isso que está fazendo com que ela fique cada vez mais compulsiva. Por quê? Esse parar de comer, todas as vezes que nós optamos, olha, preciso emagrecer, olhei no espelho, preciso emagrecer. Vou na internet e pego uma dieta que eu vi lá do blogueiro. Ou então eu pego uma dieta da moda. Ou então eu simplesmente tiro o pão, tiro o macarrão, tiro o arroz, começo a passar fome ou fazer jejuns, né? Sem nenhuma estratégia. O que acontece com o meu corpo? Ele baixa a minha taxa metabólica basal. O objetivo de incluirmos alimentos na nossa vida é para nutrir o nosso corpo, os nossos sistemas, e com isso, um corpo bem nutrido, ele não acumula gordura. Ele usa o alimento que você ingere para gerar energia. Então, quando nós pensamos no emagrecimento hormonal e no controle de ansiedade e compulsão alimentar, nós temos que pensar o que acontece dentro do nosso corpo. O alimento, ele é o combustível para as nossas engrenagens metabólicas funcionarem. Então, se eu estou andando, conversando, se eu estou aqui falando com você, se você está trabalhando, raciocinando, se você está viva,
É porque as suas engrenagens metabólicas estão funcionando. E é porque você colocou dentro desse corpo combustível certo. Os combustíveis para a nossa máquina funcionar são carboidratos, proteínas, gorduras, que são os macronutrientes. E a gente tem os micronutrientes também, que são as vitaminas e os minerais. Os carboidratos nós encontramos nas raízes, nos alimentos que nascem embaixo da terra, e também nós encontramos ali, então, no trigo, na beterraba tem muito carboidrato, na mandioca tem muito carboidrato, a batata, a abóbora tem muito carboidrato também, o arroz tem mais carboidrato. Já as proteínas, então, os carboidratos, eles são os alimentos energéticos, os que dão energia. Nós encontramos nas raízes e também nos alimentos, que também você encontra no arroz, nas farinhas, mas tudo de origem tanto de tubérculo como de cereais também, tá? Os carboidratos. Agora, as proteínas são os alimentos construtores. É como se fossem os tijolinhos da nossa casa, os que os constroem. As proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos. Um grupo de aminoácidos é uma proteína. Aonde nós encontramos as proteínas? Nós encontramos nos ovos, nos queijos, nas carnes, em todos os tipos. E as gorduras? As gorduras, elas são encontradas de origem animal e de origem vegetal também. De origem vegetal, no abacate, no azeite de oliva, nas sementes também, nas castanhas, nas oleaginosas. E de origem animal, a gordura do porco, do boi, do frango também são fontes energéticas, fontes de gordura. A gordura é um macronutriente energético, tem mais calorias, mas ela tem função muito importante na nossa conexão com os nossos hormônios. Por exemplo, a vitamina D, que também é um hormônio, né, porque ela é muito importante, ela precisa de gordura para ser absorvida. A testosterona, um outro hormônio que precisa de gordura. O nosso cérebro, se não tivermos gordura no nosso cérebro, ele não funciona. O nosso cérebro, ele tem uma composição de gordura. Os nossos carboidratos, né, muitas vezes você pega e tira o carboidrato da dieta. O carboidrato é a fonte que te dá energia para você falar, conversar, raciocinar. Se você tira o carboidrato, você fica sem energia. As proteínas, os que formam a massa muscular, né? É o que ajuda na saciedade também. Se você não tem proteína, você não tem essa base estrutural, você fica flácida, você tem fome o tempo todo. E já as vitaminas e os minerais é o que constrói ali a nossa pele bonita, o nosso cabelo bonito, as nossas unhas fortes. Então, todo esse conjunto metabólico, para ele funcionar, para eu estar aqui. Olha, eu tenho um cabelo forte, né? Tô com um cabelo forte, tenho as unhas fortes, tô com a pele boa, não tenho gordura acumulada. É por quê? É porque eu não restringi o meu corpo de nenhum macronutriente importante e de nenhuma vitamina e mineral que eu preciso para que esse conjunto funcione. O nosso metabolismo, ele é assim, incrível. E cada partezinha dele depende do que eu coloco dentro do meu organismo. O nosso alimento é o combustível da nossa máquina. E aí, se você começou a engordar, pode ter certeza que você não engordou porque comeu muito desses componentes que eu falei aqui. Pode ter certeza absoluta. Eu nunca vi ninguém contar que engordou de tanto comer banana, de tanto comer arroz, feijão, batata, mandioca, batata doce, ovos, queijos, carnes, gordura do abacate, do azeite. Por quê? Estes alimentos são fontes, bases para nutrir o nosso organismo. As pessoas, elas ganham peso não por estes alimentos, mas sim por alimentos ultraprocessados. Eu já ouvi falar que as pessoas engordam quando eu escuto, né? Olha, por que você engordou? Para pensar hoje, se você tem 10 quilos a mais ou 20 quilos a mais, me conta o que você comeu que você acha que causou esse sobrepeso e obesidade.
Qual alimento ou qual tipo de alimento que você acha que você consumiu muito que te levou a esse sobrepeso e obesidade? Eu duvido que seja um desses alimentos que eu te falei aqui. Porque estes alimentos, quando consumidos, eles geram saciedade, eles abastecem o nosso combustível e as nossas engrenagens. E eles não levam à obesidade. Quando nós estamos com ansiedade e compulsão alimentar, não está sobrando, está faltando. Você está comendo pouco do que precisa. E aí, quando você come pouco do que precisa, te leva a consumir em excesso os ultraprocessados. Todos estes alimentos ultraprocessados, por exemplo, um refrigerante, uma pizza, um lanche, eles não são alimentos saudáveis, mas eles também não são venenos. É isso mesmo? Então, quer dizer que na minha rotina é melhor que eu não consuma. Mas na minha exceção, não tem problema eu consumir. Porque nós somos feitos do que nós fazemos na regra e não na exceção. E aí voltamos lá para o assunto de hoje, que é a ansiedade e compulsão alimentar. O ponto mais importante que te levou a ter compulsão alimentar e ansiedade foi a restrição de componentes que modulam os hormônios da saciedade e do equilíbrio. Existem os hormônios que te dão vontade de comer o tempo todo, que te dão vontade de ter vontade de comer, aquele desespero para comer. Existem os alimentos que te dão saciedade. Então, tudo depende desse conjunto. Então, quando você resolve fazer uma dieta e você tira o carboidrato, ou você come pouco, ou você fica sem comer, você gera o que a gente chama de efeito rebote. O que é o efeito rebote? Você consegue fazer aquela estratégia por 2 ou 3 dias, morre de dor de cabeça, com fundo no estômago, mas você fala, eu tenho força de vontade, eu vou conseguir. E aí, pela força de vontade, você até consegue passar fome e ficar sem comer por uns 3 dias. Mas chega no terceiro, os seus hormônios estão tão desregulados devido à restrição e não ao excesso, que você vai gerar essa vontade de comer o dobro. E aí você vai entrar nesse ciclo, que é o ciclo que a gente chama também, que chama o loop do açúcar, que é um ciclo de hiperglicemia e hipoglicemia. Ou você está comendo muito, e aí você gera uma hiperglicemia, ou então você para de comer e gera uma hipoglicemia que vai te dar vontade de comer muito mais. Esse ciclo, você só vai conseguir sair dele quando você entender que não é restringindo que você vai chegar lá. Então, o primeiro ponto para reduzir a ansiedade e compulsão alimentar é parar de fazer dietas. É entender que é comendo que você vai emagrecer. E aí você vai sair desse ciclo. O ponto 2, muito importante, entender 3 hormônios que estão relacionados à ansiedade e compulsão alimentar e que não te deixam emagrecer se estiverem desregulados. Existe um trio, que é a grelina, a leptina e o GLP-1. Esse trio de hormônios, eles são responsáveis pela sua fome e saciedade. Não é força de vontade, não é só psicológico, é hormonal. E, na verdade, para modular esses hormônios, você modula comendo e não deixando de comer. E eu vou te explicar como. A grelina, ela é um hormônio do apetite. Quando o hormônio grelina disparou, você precisa comer, você tem que comer, você não aguenta ficar sem comer. Então, o que adianta eu te passar um cardápio que não module a grelina? E aí você segue o meu cardápio e fica com fome, aquela fome que você não consegue pensar em outra coisa, que você até vai dormir, mas você acorda à noite para comer, você sonha com a comida. Por quê? Porque o hormônio grelina está disparado. Aonde é produzida a grelina? A grelina é produzida no nosso estômago. Aí eu vou falar do segundo hormônio, que é a leptina, que trabalha junto com a grelina. Já a leptina, ela faz o papel contrário. Ela é o hormônio da saciedade. Quando a leptina dispara, mesmo que eu estiver em um buffet, em uma churrascaria self-service, eu vou sentir no meu corpo a sensação de estou saciada. Então, é a liberação da leptina. Nutre, onde é produzido esse hormônio leptina?
A leptina é produzida também no meu estômago, mas também no tecido adiposo. Você sabia que o tecido adiposo é um órgão metabolicamente ativo e que ele é importante? Não existe essa questão de, eu tenho que perder todo o meu tecido adiposo. Isso não existe. Tecido adiposo, ele é um órgão que ele está em todo o nosso corpo, né? Ele fica em volta de todo o nosso corpo. Ele tem função protetor térmico, ele tem função metabólica, ele produz hormônios, ele é ativo. Tecido adiposo é fundamental. Todo mundo tem que ter um percentual de tecido adiposo. O errado está nesse tecido adiposo aumentar de forma descontrolada e começar a produzir citocinas inflamatórias. Mas o tecido adiposo é importante, até mesmo para produzir leptina, que gera o quê? Saciedade. E o GLP-1, Nutri, o que ele é? O GLP-1, juntamente com a leptina, sinaliza ao nosso cérebro que estamos saciados e diminui o nosso apetite. O GLP-1, ele é produzido no nosso intestino. E aí, como é que acontece esse processo de fome e saciedade para que eu não tenha compulsão? O mecanismo de fome e saciedade é como se fosse uma gangorra. Uma gangorra, sabe? Quando um sobe, o outro desce. Quando um sobe, o outro desce. Quem comanda a fome é a grelina, o hormônio que aumenta nessa hora. E aí, quem comanda a saciedade é a leptina. Se a grelina sobe, a leptina desce. E assim por diante. É um equilíbrio. Por isso que tem horas durante o dia que eu tenho muita fome. E tem outros horários que eu tenho mais saciedade. Eu te convido a observar o seu dia e anotar num papel quais são os horários do pico de ansiedade, de compulsão alimentar e daquela fome descontrolada. Esse horário é o horário que você deve prestar atenção do que você comeu 30 minutos ou 1 hora antes desse horário da compulsão. Por exemplo, 5 horas da tarde é o horário que nossa, dá vontade de comer até as paredes de fome. Peraí, eu começo a me observar. Gente, a autoobservação, ela mostra tantas coisas sobre nós. É impressionante. Se 17 horas eu tenho pico de fome todos os dias, o que eu devo pensar? Primeiro, anotar que é 7 horas, 5 horas da tarde, ou 8 horas da noite, ou meia-noite, o horário que for o teu pico de fome. Que horas que é? Anota. Comece a observar o que você comeu, tanto neste dia que te deu mais pico de fome, ou se você tem todos os dias nesse mesmo horário a fome, o que você comeu 1 hora ou até 2 horas antes desse desespero para comer. Normalmente, se você tem fome 5 da tarde, o almoço, você consumiu alimentos de alto índice glicêmico. Porque aí você gerou uma hiperglicemia e como passou 2 a 3 horas, esse açúcar caiu de forma brusca também, assim como ele subiu. E aí essa hipoglicemia te deu esse desespero para comer. Porque a hipoglicemia severa é um dos principais motivos de alterar os níveis de grelina, de aumentar a grelina. Quando você tem esse pico de fome descontrolada, você se alimentou de forma errada na sua última refeição. O índice glicêmico da última refeição está errado. Você tem que corrigir isso para não ter fome à noite. É a mesma coisa em quem tem desespero para comer, ansiedade e compulsão noturna. A compulsão alimentar noturna, ela é causada pelo que você comeu de manhã e no almoço. Observe, o dia que você tem compulsão noturna, o seu almoço foi pobre, o seu café da manhã foi pobre. Faltou água, porque a água é fundamental para mandar mensagem para o nosso hipotálamo que nós estamos saciados. Porque quando falta água, o teu corpo fica sinalizando. Mas a gente nunca sabe se é sede, se é fome. E a gente sempre come, não toma água. Então, quando você está bem hidratado e quando você consumiu no café da manhã e no almoço um conjunto de combinações alimentares que tenham carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, completão, você não tem pico de fome à noite. O resultado da compulsão alimentar e da ansiedade é resultado de uma deficiência, de uma falta, de uma alimentação pobre e de um índice glicêmico desajustado. Olha o que acontece. No domingo você comeu
com macarrão, Coca-Cola, alimentos de alto índice glicêmico, tudo junto. Na segunda-feira de manhã, você não tem nem vontade de comer, porque você tá com consciência pesada, você passa fome. Mas na segunda mesmo à noite, vai te dar desespero para comer de novo, porque você fez uma hiperglicemia e uma hipoglicemia reversa. Entenderam? Então, a deficiência, a falta, é o que vai causar essa compulsão alimentar depois. Por isso que quando você faz excessos, extrapolias alimentares, por exemplo, no dia da Páscoa ou no dia de uma festa, você não pode no outro dia achar que passar fome vai resolver, que viver de sopa vai resolver, se comer só salada vai resolver. Não resolve. E o pior, vai fazer você engordar ainda mais. E aí vamos voltar aqui. O GLP-1, onde entra a ação do GLP-1? O GLP-1, a comida digerida sai do estômago e vai para o intestino. No início dele, o hormônio GLP-1 é estimulado e funciona como um freio para o nosso cérebro acessar a fome e assim pararmos de comer. Então, olha só, o GLP-1 é estimulado lá no intestino e quando o alimento chega no intestino, é que é ativado o GLP-1 e ele ativa lá no meu cérebro, olha a conexão intestino-cérebro, um freio para você não ter fome. E aí, falando sobre ansiedade e compulsão alimentar, você vai entender que quando nós falamos de hormônios, nós falamos de incluir e não de retirar. E quando nós falamos de ansiedade e compulsão alimentar, quando temos fome o tempo todo, compulsão alimentar o tempo todo, ansiedade o tempo todo e vontade de beliscar, fome noturna, é fundamental estratégias alimentares que visem a diminuição dos níveis dessa fome, regulando esses hormônios. Ah, Nutri, eu entendi, mas o que eu vou fazer? E eu já vou te ensinar nessa aula que é prática o que fazer para reduzir ansiedade e compulsão alimentar. Vamos à prática? Então, se você tem compulsão alimentar, primeiro, não se culpe. Isso é um problema que está sendo gerado pela qualidade da tua alimentação. O índice glicêmico da tua alimentação não está de acordo para que você tenha níveis bons de grelina, leptina e GLP-1, que geram a saciedade e a redução de compulsão alimentar. Então, o ponto mais importante é fugir dos modismos, fugir das restrições, da dieta da sopa, da dieta da lua, do shake substituto de refeições, que é um perigo. Não existe shake que substitua a refeição. Não existe sementinha que substitua a refeição. Não existe um remédio que seja capaz de retirar a sua compulsão alimentar sozinho, se você não muda hábitos. Então, se você sofre com ansiedade e compulsão alimentar, não faça dietas. Tenha um acompanhamento nutricional, um profissional para pegar na sua mão e fazer um cardápio nutritivo para você, que inclua alimentos e não que restrinja. Ponto 2, é importante lembrar que todas as vezes que eu parar para comer, tem que ter qualidade. E colocar a comida no prato. Não são só sobre o alimento que você come, é sobre o seu comportamento alimentar. O comportamento alimentar, ele muda o jogo. O fato de não beliscar o dia inteiro, não comer na mão, o fato de não comer escondido, de não toda hora ficar beliscando. Beliscar é um dos piores inimigos no emagrecimento. Às vezes você belisca uma banana, belisca uma castanha, belisca alimentos saudáveis. Mas mesmo assim você está beliscando, comendo o tempo todo. Nós precisamos de horários para comer e horários para o meu corpo utilizar a gordura que está armazenada como fonte de energia. E isso só acontece se eu tenho intervalos de pelo menos 4 a 6 horas entre as refeições. E aí o conceito de comer de 3 em 3 horas cai por terra, porque todas as vezes que você come de 3 em 3 horas, você não deixa nenhuma janela de oportunidade para o seu corpo utilizar a sua gordura como fonte de energia, porque você tem muitas reservas. E as reservas que nós temos, aquela gordura que está na barriga, que está no braço, que está na coxa, essa gordura que você quer eliminar, a única forma dela ser eliminada é sendo utilizada pelo corpo. A gordura, ela não vai sair da tua barriga e você vai perder ela nas fezes, ou na urina, ou quando você vai
quando você sua. Não. O suor, a urina e as fezes não sai gordura do corpo. A única forma de eliminar, de queimar a gordura que está na barriga, nos braços, em excesso, é utilizando essa gordura para gerar energia para o meu corpo. Então, se eu estou falando, conversando, me exercitando, isso precisa do quê? De energia. Ao invés de retirar dos alimentos que eu como, nós vamos passar a retirar da gordura que está armazenada no meu corpo. Mas para o meu corpo mudar e começar a usar as minhas reservas, eu preciso de tempo, de intervalos, sem nenhum alimento chegando no meu estômago. Por isso é fundamental tomar um café da manhã e esperar para almoçar. Vamos colocar no mínimo de 4 a 5 horas. Por isso é tão importante ter grandes refeições com maior espaço de tempo entre elas. Quando você tem que emagrecer, é claro. Toda vez que você for comer, né? Então, no café da manhã, no almoço e no jantar, tem que ter qualidade. Porque tendo qualidade, quando um prato de refeição tem qualidade, você consegue passar esse período sem comer. Então, o seu café da manhã, ele tem que ter proteínas, carboidratos, gorduras, para você conseguir esperar o almoço. Senão, daqui 1 hora, você vai lá e come uma fruta. Outra hora, come uma coisinha. E aí, você não tem tempo para esperar para o seu corpo colocar a sua gordura para queimar. Então, em média, quantas refeições eu devo fazer por dia? Não existe essa regra de quantas refeições eu tenho que fazer por dia. Existe eu comer quando eu tenho fome e comer com qualidade quando essa fome vier. Assim eu vou modular os meus hormônios e reduzir compulsão alimentar e ansiedade. Você precisa, ao comer o pão, colocar junto ovos, queijos. Ao almoçar, colocar vegetais, aumentar as fibras. Porque aí são combinações que vão te gerar saciedade. Uma alimentação para modular ansiedade e compulsão alimentar tem que ter proteína em todas as refeições. Se você tem compulsão alimentar e ansiedade, toda vez que você for comer, tem que ter proteína junto. Então, o café da manhã tem que ter proteína, o almoço tem que ter proteína, o jantar tem que ter proteína. Como fazer isso? Muito simples. As proteínas estão nos ovos, nos queijos, no leite, no iogurte, nas carnes, nos peixes, no frango. Em cada refeição, pelo menos 50% dessas refeições devem ser proteínas. Isso muda o seu jogo. Então, a partir de agora, como você sabe que para modular a ansiedade e compulsão alimentar você precisa comer melhor, a prática de hoje é incluir proteínas em todas as refeições. Incluir gorduras em todas as refeições. Ah, é muito fácil de falar, mas quando eu vou perguntar, olha, o que a maior parte dos brasileiros consomem em um dia alimentar? De manhã, pão com margarina, leite com café. Pão com margarina, leite com café. O que tem ali de proteína? Quase nada, muito pouco. Então tem o pão, a margarina, que é péssimo, leite com café, não é que é péssimo, mas que não vai estar trazendo, não vai agregar para uma pessoa que tem obesidade e precisa de mais proteína. Um almoço, ali tem arroz, macarrão, feijão, um pedacinho de carne e uma folha de alface e tomate para enfeitar o prato. Faltou proteína. A metade do prato tem que ser proteína. Se você quer emagrecer, a metade do prato tem que ser proteína. O iogurte, ele não pode ser zero, ele não pode ser diet, ele não pode ser light. O iogurte tem que ser integral, ele tem que ter gordura. O leite, ele não pode ser desnatado, ele tem que ser integral. O queijo tem que ser amarelo. Porque estes alimentos que têm gordura naturalmente, eles modulam a nossa saciedade. Eles reduzem a nossa compulsão alimentar. E aí eu faço o contrário, eu começo a comprar o leite sem lactose, eu começo a tomar leite desnatado, eu começo a tomar iogurte zero. E o que eu fico? Com fome. E o que dá vontade de comer? O dobro. Concordam comigo? Então tá errado. E concluindo hoje essa aula que é prática, para amanhã você já colocar. Trabalhando as estratégias alimentares corretas, minha amiga, e combinações, você regula os hormônios, não passa fome e não sofre. Porque tudo que é sofrido, você não consegue fazer por muito tempo.
E não é real. E aí vem a história das intolerâncias, que eu quero falar aqui. Existe sim intolerâncias alimentares. E existe um modismo frente a tudo isso. Se você tem intolerância à lactose, você já deve ter ido ao seu médico, feito um exame de intolerância, e você deve ser uma pessoa magra e desinflamada, para ter certeza que você tem intolerância à lactose. Porque hoje todas as pessoas falam que são intolerantes à lactose, mas elas podem estar com uma verminose e por isso estarem intolerantes. Podem estar inflamadas e com sobrepeso e por isso estarem intolerantes. Aí a culpa vai tudo para o leite. Lembrando que o adulto, ele não precisa de leite. O adulto não precisa de leite. Ele encontra cálcio no brócolis, ferro no feijão. Então você não precisa. Mas o leite, ele não é veneno, ele é alimento. E você pode sim consumir num tratamento de emagrecimento se você não tem intolerância à caseína do leite nem à lactose. Existe sim um pequeno percentual de pessoas intolerantes. E essas pessoas já têm um diagnóstico médico e devem simplesmente tirar o leite da sua vida e colocar todo o resto dos alimentos. Elas não precisam de nenhum produto sem lactose. Agora, a maior parte das pessoas que hoje se julgam intolerantes à lactose, elas estão ou com uma verminose ou inflamadas, com o intestino inflamado. Ao desinflamar, elas toleram melhor os alimentos. Então não adianta você se colocar na caixinha de que a intolerância causou tua sobrepeso e obesidade. Leite nunca foi e nunca será veneno para um adulto. Agora, se você tomar leite o dia inteiro, vai inflamar seu intestino mesmo você sendo intolerante. Por quê? Não é porque você exagerou no leite, é porque no lugar dos alimentos você colocou leite. O adulto, se quiser tomar um leite, pode ser um copo de leite dentro de um cardápio nutritivo. Isso não vai matar ninguém. Você pode ter certeza disso. Quando que um copo de leite trouxe obesidade para as pessoas? Então, fique um pouco mais atenta quanto aos modismos. Existe, sim, intolerância à lactose. E essa pessoa deve buscar um tratamento médico. Mas 90% dos que estão falando hoje que são intolerantes à lactose estão inflamadas, com sobrepeso ou com vermes. E mesmo que se você tenha intolerância à lactose comprovada, você vive muito bem e magra sem tomar nenhum leite sem lactose. E aí rotulam as pessoas. É fácil ser rotulada. Eu tenho intolerância à lactose. Mas o que isso tem a ver com a obesidade, gente? O que isso tem a ver? Ultraprocessado, sim. Leite de caixinha que fica 6 meses na gôndola de um supermercado, esse sim pode ser um grande problema na sua vida. Agora, você tomar uma xícara de 100 ml de leite dentro de um cardápio super nutritivo, o que isso vai trazer de prejuízo para sua vida? Será que foi um copo de leite que te deixou obesa, inflamada? Será mesmo? A gente tem que investigar melhor isso e parar de se rotular. Então, intolerâncias alimentares existem, mas elas estão sendo super divulgadas para criar um mercado dos produtos para os intolerantes. E nós estamos patinhos na lagoa acreditando em tudo isso e achando lindo encher um carrinho de compras de leite de soja, de leite sem lactose, de iogurte sem lactose, porque é chique, né? É chique. Existe sim os intolerantes, mas existe a maior parte das pessoas que estão se iludindo, porque é bonito falar que está intolerante. Um beijo, fique com Deus.